Ora viva, aqui estamos para mais um Conversas Curtas, aqui um segmento do lado negro da força. Não temos data para fazer estas conversas, mas certamente será publicado no sábado. Este um espaço de conversas que vale a pena. E hoje voltamos a estar com Glória Sofia, ela que é uma poeta do mundo, com o coração ancorado em Cabo Verde. Bem-vinda, Glória. Olá, boa tarde, obrigada. Glória Sofia nasceu em 1985 em Cabo Verde, é licenciada pela Universidade dos Açores, foi convidada pela Universidade de Harvard e mais 3 universidades para leitura e conversações. Tem livros traduzidos em vários idiomas, em diversas antologias, revistas, sites e etc. Participou de diversos festivais internacionais de poesia e já foi indicado e vencedora de alguns prémios de literatura. E é exatamente sobre isso que vamos falar nesta conversa curta, mas boa. Glória, muito bem-vinda, como eu disse. Onde é que está esta Glória? Diz? Onde é que está esta Glória? Com este currículo tão bonito. Sempre glorioso, sem dúvida. É que quando a pessoa fala do currículo, dos prémios, das minhas participações, eu nem sequer acredito. Fui eu mesmo, porque eu me sinto assim. Eu sinto assim, uma mãe, uma pessoa assim que está a lutar e a batalhar e tudo. E quando eu ouço aquilo, eu disse, sou eu? És tu, sem dúvida, pelo menos o currículo vai sendo comprovado. E por isso só tens é que, pelo menos, reconhecer que há algum trabalho feito, há um trabalho feito e não paras, não é? Nós estávamos a ver há pouco que conversámos há 3 anos atrás. Sim. Já aliás, foi na primeira temporada do Lado Negro da Força. Ainda estávamos no início. Estava. Agora, quando eu digo do Lado Negro da Força, digo do lugar de fala. Agora, 3 anos depois, tu disseste que a memória não é algo que tu vais preservando muito, mas, é verdade. diz-me, eu lembro-me que tu falaste nessa altura que tinhas alguns projetos para concretizar. Que já nem sequer quais são os projetos. Sim, um deles era ires a Cabo Verde. Sim. E eu lembro-me que depois chegámos a conversar, supostamente ias apresentar o teu livro no Mindelo, eu estaria lá e estive, mas tu não tiveste a oportunidade de ir ao Mindelo. Foi ou não foi verdade? Não. Por acaso, nesses 3 anos, não parei, até porque eu ando sempre 150 km a hora. E então eu continuei a fazer várias coisas, mas ainda não realizei este sonho de apresentar os meus trabalhos em Cabo Verde. Ainda não. Mas sim, fui para Cabo Verde, mas não como escritora. Ok. Então ainda não chegámos a esta altura. Mas diz-me, durante estes teus últimos anos, o que é que tu, pelo menos olhando para trás, desde há 3 anos para cá, o que é que tu achas que tem acontecido de relevante na tua carreira como poeta? O movimento, a evolução continua. A evolução continua e eu continuo a adaptar nos desafios que têm aparecido. Eu cresci imenso, sobretudo naquela parte de amadurecimento e aceitar assim este sucesso, que eu tinha um bocado de dificuldade de aceitar o elogio e o sucesso e acreditar que realmente eu sou uma poetisa e que realmente sou uma escritora, porque eu achava que eu só escrevo. Mas então com esses diversos prémios e diversas nomeações,
Uhum. Eu fiquei mais forte, mais madura, reconheço-me mais e valorizo-me mais. Eu sempre esperei que as outras me valorizassem, que outras elogiassem e que eu consiga mais ter o apoio dos outros, mas nesses anos eu acabei por aprender a apoiar a mim mesma e a caminhar com os meus próprios pés. No Uhum. entanto, nesses 3 anos eu escrevi várias, eu devo ter escrito 3 ou 4 livros nesses Nestes 3 anos. últimos 3 anos, é tipo mais do que um por ano. Deve ser um por ano, eu acho que é um por ano, sim, é Uhum. 2, 3, quase 3, 4 Ok. livros. E então eu tenho continuado a escrever imenso, tenho continuado a procurar os apoios para ir à minha terra, para poder mostrar o meu trabalho e mostrar o que é que eu tenho feito e como estou orgulhosa de representar e de ser escolhida para estar em todos esses lados. Uhum. E é isso, continuei na minha luta, continuei a estudar, eu adoro estudar, adoro aprender e a viajar, continuei a viajar e amar. É, Uhum. ou seja, viver, Glória, continuei a viver. tu que tens uma ligação muito forte com Cabo Verde, tens essa ansiedade de ir a Cabo Verde apresentar o teu trabalho. Desde já, eu vou-te dizer que nós, habitualmente, até temos uma ligação com a Rádio Morabeza e eu vou tentar que esta conversa seja divulgada na Rádio Morabeza também para que haja mais gente que conheça o teu trabalho e que haja esta vontade de tu também ires a Cabo Verde apresentares o teu trabalho. Tu que és uma Eu acho assim, escritora, uma poeta, uma poetisa, não é? Que tu achas que em Cabo Verde a cultura, a poesia tem destaque? Há uma vontade em divulgar os autores e artistas cabo-verdianos? bem, a minha experiência com Cabo Verde é muito pobre, porque quando eu saí de Cabo Verde, não tinha assim aquela riqueza cultural, mas eu sei também que nós somos um país pobre. Uhum. E quando somos uns países pobres, não apoiamos muito. Não é só pobre financeiramente, eu acho que é mais um pobre sei lá, uma pobreza. Somos ricos em cultura, mas uma pobreza não é bem empatia, não sei bem a palavra, não é? Mas então o que acontece? É que nós, os africanos, nós demoramos vários anos fazemos a nossa, nós, os escritores africanos, publicamos o nosso trabalho muito tardio em comparação com os outros autores do mundo inteiro, né? Agora, se Uhum. for já no Google e procurar assim, qual é os melhores escritores do mundo? Não aparece um escritor cabo-verdiano, não aparece um escritor africano, aparece assim Oscar Wilde, aparece os Uhum. clássicos Shakespeare, então, mas não aparece nenhum escritor africano. Então, nisso é que devemos, o nosso país deve mais valorizar nisso. Agora temos a chance de de publicar. Mas só publicar sem apoio do país, sem apoio de nós, as comunicações sociais, sem a divulgação, não vai valer a pena. Uhum. Então Olha, eu acho Glória, que o Cabo Verde falha aqui um bocadinho, porque poderá ter um ótimo destaque, porque realmente somos um país muito, temos uma riqueza cultural imensa, mas que é preciso ser explorado. Eu, no uhum. meu caso, eu me sinto, não quero ser modesta, uma diamante que foi explorado pelas pessoas que me descobriram, pelas pessoas que estão a me chamar, pelas pessoas que estão a me. Que foi lapidada pelas pessoas que me ajudam a promover, que me dão uns Uhum. prémios ou que acham que eu tenho esse talento de ser premiada e que me ajudam em várias partes do mundo.
por enquanto, aqui em Cabo Verde, ainda não tive nunca nenhuma chance de fazer uma apresentação, de fazer, de ter um convite. Não é que eu estou a reclamar, que eu estou muito feliz por estar a representar fora e por ter sido escolhida fora. Estou muito feliz. Mas é claro que eu gostaria também de conversar com o meu povo, principalmente aquelas meninas como eu, né? Que foi sonhadora e que devem achar, eu agora não tenho esperança nenhuma, eu sou aqui sonhadora em Cabo Verde, ninguém me apoia. Eu gostaria, assim, de levar esses recados para lá. Eu gostaria que Cabo Verde fosse um país mais, assim, acolhedor e abraçar mais a cultura. Eu adoro falar, abraçar a cultura, abraçar a poesia. E a literatura, porque a nossa literatura, a literatura africana, a literatura feminina, a literatura principalmente da poesia, foi muito tardio, né? Foi numa época, nós só estamos agora a lutar recentemente para que isso seja reconhecido e publicado. E o que eu acho também é que nós agora temos a chance, nós quebramos o corrente. Nós fomos acorrentados nos braços, nas pernas e arrastados e maltratados. Agora os nossos antepassados, os nossos familiares arrebentaram corrente, lutaram pela liberdade, sangraram, morreram, perderam tantas coisas e agora que já conquistaram meio caminho para nós, que estamos aqui hoje livre para poder conversar, eu sinto-me como se tivesse uma corrente na minha garganta ou um cadeado na minha língua onde eu não posso expressar para que não seja, eu falo muito, para que eu não seja muito e julgada ou para que eu consiga ter um apoio, não posso dizer isso, não posso dizer aquilo. É isso que eu me sinto. Então, eu vou lutar com esses correntes, eu vou continuar a fazer a minha luta para que os meus filhos e os filhos dos meus filhos e os meus netos, isso até conseguem ter um mundo ainda mais liberto, mais livre, um mundo mais livre. Nós falamos de Cabo Verde, quando falamos de Cabo Verde, o que nos vem à memória é um país de poetas, não é? O Cabo Verde Verdade. sempre teve esta, esta particularidade, não é? Umas ilhas que estão muito ligadas ao mar, à poesia, à música, por isso faz todo o sentido aquilo que estás a dizer, que acho mais aliás, eu conheço mais uns tantos poetas que também vão escrevendo, eu próprio também escrevo poesia, e notam que existe, se calhar, uma falta de atenção em relação a estes escritores, tendo em conta que a poesia é sempre vista um pouco como uma arte menor dentro da literatura. Mas em relação a isso. Eu acho que se eu estiver num país, desculpa cortar a conversa, eu acho que se eu estivesse no país que eu veria qualquer desenvolvimento, eu acho. Porque dizem, não, porque sabes que a cultura é a nossa identificação, é a coisa mais importante que temos para além da nossa língua, é a nossa cultura. E então a literatura, a música, a poesia é a nossa identificação. Talvez se eu estivesse lá no país eu conseguia ver uma evolução. Mas como eu não sei, eu não quero chamar, eu não sei como eu estou num país mais desenvolvido, talvez eu acho que esteja ainda a ter um atraso nesta parte. Olha, eu vou fazer só aqui uma pausa, estão aqui a tocar à porta, mas já vamos continuar, está bem? Glória, agora vamos falar deste último livro, não é? Tu disseste nestes últimos 3 anos, tu fostes publicando mais algumas coisas, além de publicar os teus livros, também participas em antologias. Eu vou aqui ler a sinopse deste livro, que tem o nome de Amar Ela, que é uma edição da Horus, deste ano de 2024, diz o seguinte: o corpo dividido entre o desespero e o sonho paira tantas vezes abandonado à beira do mar, à beira de um abismo, aliás, com a voz dançando, no entanto, numa ilha de sal, sangue e maresia. As lágrimas ecoam na voz desta poeta, em versos trespassados de emoção,
Entre a esperança e a angústia, há que suplantar o terror da noite. Aprendemos com ela, porque viver é plantar árvores, dedilhar música, ensaiar poemas, disseminando as sementes e as asas que rebentam no seu peito ardente. Então, que sementes são estas? Eu, eu agradeço agora a poeta que escreveu isto, né? A Maria sinopse, né? Someiro, América, a senhora Maria Someiro. Uhum. E eu acho que é semente da esperança, né? Respondendo a tua pergunta, eu acho que isso é semente da esperança. Temos que Uhum. ter esperança de Para um mundo ti, melhor. Ah? para ti, a poesia é a forma onde tu expressas essa esperança? Sim, a poesia é a forma onde eu expresso diversos tipos de sentimentos, como ela mesma diz aqui no prefácio. Um, eu expresso as lágrimas aqui, ou a emoção, a angústia, às vezes também um pouco de terror. É Uhum. isso. É a música, poema. Os meus poemas, eles não são uns poemas para os outros. São uns poemas de Uhum. mim, não para mim também, porque eu não gosto muito de ler esses poemas tristes, que são a maioria das vezes, né? Quando eu escrevo mais, quando eu estou mesmo naquele abismo sentimental, aquela desesperança. Uhum. Então, é um poema. Por isso que eu fico tão orgulhosa quando eu sou premiada ou Uhum. nomeada por algum tipo de prêmio, porque eu não escrevo para que eu seja premiada ou nomeada, eu escrevo para aliviar aquele sentimento que no momento ataca-me, que naquele momento aflige-me, sabes? Uhum. Que arde no peito naquele momento. Então, como um alivio e como um alivio, acabo escrevendo e quando peçam assim, olha, tens alguns poemas, envio, sou premiada, então eu fico muito orgulhosa de mim. E, yeah, Oh, Glória, mas tu estavas a dizer que tu não escreves para os outros, mas ao mesmo tempo o que tu escreves acaba-te por expor a todos aqueles que leem. Ahm, Tu, muitas vezes, aquilo que tu escreves, podes não ler, mas qual é a noção que tu tens, em relação ao que tu escreves e ao que influencia os outros, a tua escrita? bem, eu não sei bem responder a esta pergunta, mas eu sei que quando eu escrevo estou sem esperança. Estou profundamente sem esperança e sem gosto pela vida. Uhum. E então é a única forma que eu tenho que descrever essa desesperança é nos poemas, na literatura, nas histórias que eu escrevo. É a única forma que eu consigo transpor esta solidão, ou não solidão, mas aquela falta de esperança que me ataca de vez em quando. Aquela Uhum. revolta de um mundo melhor, ou então quando eu vivo um momento que choca-me, que é como se fosse o terror da noite, então a única forma que consegue me salvar de não querer viver ou de ter o gosto pela vida é escrever. Mas tu tens a noção de que quando tu escreves e lanças estes livros, e estes livros são notados pelas pessoas que apreciam a poesia, estes livros são traduzidos em tantas línguas, estes livros são apresentados, são premiados, tu tens a noção de que existe um certo impacto da tua escrita nas pessoas. É verdade, porque nós somos seres humanos e alguns seres humanos somos de muitas emoções e muitas pessoas sentem emoção, mas não conseguem transpor. Então, quando leiam aquela tristeza assim, mais profunda, a tristeza de um abismo que nunca mais acaba, eles acabam sempre por identificar: eu já me senti assim, eu não consegui transcrever.
mas eu realmente eu escrevo e não gosto de ler. Quando eu leio também, eu fico triste. Eu fico orgulhosa de conseguir tirar aquilo para fora, não é? Aquele monstro de sentimento para fora de uma forma tão embelezada e bonita, mas também fico assim, como é que eu consegui? Será que um dia eu vou ter uma esperança assim de escrever menos dolorido? Olha, mas tu neste livro, o livro chama-se Amar Ela. O amor não tem só a ver com tristeza, mas neste livro é esse amor mais triste, mais, mais melancólico, é que Eu está. acho que sim, porque eu aprendi o amor de uma forma errada. Então, eu aprendi o amor baseado nas ficções das dramaturgia brasileiras. É isso. Então, como eu aprendi, foi naquele tempo que nós éramos sempre um campo que se pode, né, que o meu coração era só um jardim que estava pronto para ser fértil, pronto para ser plantada. Qualquer semente na altura, em vez de ser plantada o amor próprio, a força, a esperança de conseguir lutar, foi plantada com aquelas histórias de amores que a gente vê nos desenhos animados e na novela brasileira. Então como eu naquela altura foi sim que eu criei naqueles amores assim também que eu via lá em Cabo Verde que eram tóxicos, então eu acabei por não, agora de que eu já sou uma adulta, eu estou na fase de ter que podar todas aquelas árvores aqueles amores que eu achava que era amor para plantar um novo, sabes? Para preparar o terreno e plantar esse novo, o amor que eu chamo de amor amarelo. Mas, na verdade, amar ela, que é amar a mim mesmo ou amar nós, sabes, amar não devia ser assim tão sofrido. Eu acho que se eu tivesse plantado no meu coração esse o outro tipo de amor pelo mim, pela literatura, pela sol linda, pela chuva, pelas folhas, por caminhar, por respirar, por não ter dor, por sorrir, por abraçar, por beijar ou por dizer um alô ao vizinho, um aperto de mão, eu acho que se eu tivesse plantado esse tipo de amor, que eu seria uma pessoa menos sofrida. E talvez menos até poeta, ou então poeta com os poemas mais leves. E Ou seja, tu encontras aqui na poesia uma forma também de expressar essa tua dor, essa tua forma de entender o amor. Podemos dizer que a poesia em ti então é uma espécie de terapia, não? é sim, é sim. A poesia é tudo para mim, é o que me dá a vida mesmo. Como eu já tinha dito, muitas vezes, às vezes eu não tenho gosto de viver, não quero acordar e não quero ver o dia lindo. Então, a poesia salva-me desses dias, porque eu acabo escrevendo aquilo e acabo valorizando aquele segundo de renascer. É como se eu tivesse a renascer um novo eu sem aquela melancolia ou aquela solidão ou aquela desilusão da vida. Então, a poesia é, sim, para mim, uma terapia. A escrita, principalmente, por exemplo, neste livro, não falando da Amarela, mas falando do Abi. Eu não sei se já tinha falado deste livro, mas eu acho que Não, não, não. não. Não, não. Isso, Este livro é um livro que resultou quando eu contei a história ao meu filho. Olha, eu e o teu pai vamos divorciar. E então eu tive que escrever uma história para contar isso. E é uma história que eu tenho muito orgulho, porque quando eu leio as histórias nas histórias, são todos príncipes e princesas felizes para sempre. E o que eu vejo na realidade é que 90% dos casais não vão ficar felizes para sempre, mas cada um para o seu caminho. Então, há que evoluir também nesta tipo de literatura. Há que evoluir também o jardim em mim, o buraco no meu coração, há que evoluir para ser plantadas outras coisas. Então, é isso que eu acabo escrevendo. Eu escrevi uma história para o meu filho, eu contei, olha, a mãe gosta das flores amarelas, o pai gosta de flores azuis,
E então, olha, Isso é um livro infantil, não é? Que tu editaste. é, Foi quando? Quando é que editaste esse livro? eu acho que foi, eu já não recordo bem a data, mas não, eu Mas, agora assim, foi depois foi depois do de meu divórcio. dois. Ah, ok. Foi depois da nossa conversa, desta última conversa que tivemos, já há 3 anos atrás. Sim, Não é? A foi. ilustração é de quem já agora? Ilustrações do Alberto Fortes. Este ilustra, eu às vezes eu ligo para ele e digo assim: o livro só está a fazer sucesso pela tua ilustração, que todo mundo adorou. E quem é o Alberto Fortes já agora? O Alberto Fortes é um cabo-verdiano, é muito talentoso e Já ele agora, é. um dia desses, vais-me deixar o contacto. Eu tenho curiosidade em conhecer Sim, o por Alberto. favor, contacte. Ele faz trabalhos magníficos aqui na Holanda. Todo mundo adora o trabalho deles. Quem é que pintou? Quem é que ilustrou? Quem é que ilustrou? Tá lindo. E então, e depois eu mando o contacto e vocês continuam a conversa. Sim, então, este livro foi numa parte também de muito sofrimento que eu escrevi, né? Porque quando a gente divorcia, é uma parte de nós que acaba se morrendo. Então, eu Uhum. escrevi esse livro para o meu filho. Imagina explicar ao meu filho que o meu sonho de todo. As minhas amigas sonhavam: eu quero ser advogada famosa, eu quero ser. Construir uma vila lá na América. Ou, o meu sonho era viver amor numa cabana e ter um pai presente com os meus filhos. Era o único sonho que eu tinha. Eu queria, mesmo como pobre ou com rico, quem é que seja, que eu vivesse um amor, uma pessoa que me amasse e que nunca abandonasse os meus filhos. Uhum. E então, ou seja, quando eu escrevi aquele livro, era na fase que os meus sonhos já estavam todos bem rompidos, cortadinhos em 1000 pedaços, né? E então, imagina, se o meu coração já estava em 1000 pedaços, imagina do meu filho sabendo que a metade dele não vai ser presente. Então, foi ali que nasceu o Abi, a contar o Gabriel a história e do divórcio. É a história de um urso, pelo que eu estou a ver, não é? Sim, é a Que é o história de Abi. um que aprende a viver em duas casas. Muito bem. Yeah. Uma forma bonita também de contar uma história, não é? Que é, sem dúvida, a realidade de muitas crianças. E ou seja, tu também tens esta vertente de escrever para crianças, não só para adultos. É Que verdade, eu interessante. escrevo contos, eu tento escrever romances, mas é uma coisa, como eu falo muito, eu divago muito, então eu acho que a pessoa que vai ler o meu romance vai desmaiar, né? Porque vai para ali, depois salta para ali, vai para ali, então eu nunca tive coragem de publicar. E escrevo livros de poemas e contos e poesias, mas eu tenho publicado mais de poesias e livro de poesias e infantil. Este é o livro do ano passado, não se consegue ver bem, consegue Azurina azurina, negra. azurina, azurina negra. Azurina porque no tempo da universidade eu fiz uma investigação numa planta que se chamava azurina e eu me identificava imenso com aquela planta. Eu apaixonei pela planta, ainda sou apaixonada pela planta e eu arrependo até hoje de não ter explorado melhor o tema. Se eu voltar para a investigação, para a engenharia do ambiente, eu espero conseguir um financiamento para ir lá fazer uma investigação detalhada desta planta. Então, é a Azurina vidali, que é o nome da planta, e só nasce nos Açores, e Uau. só nasce num determinado sítio nos Açores, nas rochas, ao pé do mar. Ok. E eu achei tão interessante que esta planta só nasce ali, por quê? Porque ali os solos ao pé da praia não tem assim muitos micro-organismos, são diferentes do que o solo para uma plantação assim. E então ele nasce lá, e a azurina, ela parece muito com a aranha, assim, as caules dela. Quando ela nasce, tem aquelas folhas que parece que pica, mas não pica, e tem aquela, aí quando as flores sobem para cima, é como se fosse um sino. E então eu apaixonei por ela e escrevi este livro Azurina Vidal porque eu me identifico imenso, porque eu sou muito amada, mas eu sou muito espontânea. Então, como eu sou muito espontânea e falo muito, acabo mesmo por ser amada pelas pessoas que não me amam. E então, chamar mais atenção pelas pessoas negativas que positivas. Então, a azurina é assim, quando uma pessoa vê a azurina, tem aquelas caules que parecem aranhas, que são enormes, lá em cima.
e depois parece aquelas folhas que parece que picam com as cortarias, mas que não picam. Eu até inclusive escrevi um conto sobre isso. Eu escrevi um conto, O Reino das Plantas, em que a Zurina é a protagonista. Era como se, desculpa-me falar sobre isso, eu estou muito entusiasmada. Era como se fosse um reino da planta, das flores que ninguém conhecia, não é? Que ninguém sabia que existiam as flores, e lá dentro eles queriam escolher uma rainha, e começaram a dizer, tu, rainha, tu pareces uma rainha e tal, é isso aí. As rosas, não, eu é que tenho que ser rainha, que eu sou linda. E as tulipas também, era mais ou menos esta história. Que bonito. Desculpa Olha, contar. já Sim, estamos quase a terminar sim. e estas nossas conversas curtas, e eu agora ia falar sobre uma coisa que também tem o seu destaque. Tu recebeste aqui um prémio, não é? Já É agora verdade. eu vou aqui, e é super importante falar deste prémio. É um prémio internacional que foi dado no dia 26, ou seja, no fim de semana passado, que se chama Amilcare Solferini. É um prémio que foi dado como uma Desculpa. representante de Cabo Verde. Não é? Este prémio foi entregue em Corbone, em Itália. E fala-me um pouco deste prémio, como é que tu recebeste este reconhecimento? Eu recebo vários convites para enviar poemas, para participar e para isso. Então eu cheguei a enviar os poemas, mas eu não de espera que eu ia ganhar este prémio. Inclusive eu estou ocupada com outros projetos e eu mandei rápido, rápido. E então eu lembrei de um amigo meu que ele disse assim: mas quando vais mandar um poema, manda um poema bem elaborado, ou vai escrevendo, manda os dos melhores, mas comigo não resulta muito isso, porque para além de que eu tenho sempre 100 coisas para fazer a hora, eu sou 150 horas, quilômetros a hora, como já tinha dito, e também eu não tenho esse tempo para ir fazer isso, então eu envio aquilo. Então, por isso mesmo que eu fico mais surpreendida e muito feliz de ter recebido o prémio. Inclusive, as pessoas que dizem, mas escolhe isso, escolhe aquilo, vai embelezar melhor. Não, todos os meus poemas são os meus filhos, têm o mesmo impacto, não há uma que é melhor do que outra, não há outra que é bonita, que é mais bonita do que outra, só tem uma que quando eu leio cai-me num momento bom, sei que eu caio outro que o outro cai no outro momento. Estou imensamente feliz com esse reconhecimento, eu agradeço os jurados da Amilcar e Solferini, por ter me atribuído este poema, por ter reconhecido, porque já está no momento de nós reconhecermos os poetas africanos, que seja cabo-verdiana, que seja angolana, que seja guinense, mas já está no momento de recebermos os prêmios, de pisarmos e marcarmos o nosso passo firme na areia, sabes? E de deixar a nossa marca. Começamos tarde, mas não quer dizer que vamos devagar. Começamos tarde, mas vamos alcançar a literatura, vamos alcançar a literatura mundial, vamos. Por isso que eu agradeço-te também por me dar uma oportunidade de estar cá a conversar, porque as pessoas dizem, mas é uma entrevista. Sim, precisamos de toda a divulgação possível, precisamos de toda a promoção possível, e eu faço a minha parte e estás a fazer a tua parte. Então, se nesta floresta que está a pegar o fogo, o pássaro vai com uma gota e o elefante vai com 10 litros, o que importa é que nós, a literatura, nós os africanos, nós os cabo-verdianos, nós estamos a continuar a caminhar. Não estamos a desistir, estamos a caminhar, estamos a andar. Um pássaro tem só uma gota d'água, não importa se não vai conseguir pagar a floresta toda com a gota d'água. O importante é que o pássaro levou a gota. Obrigado, Glória, e desde já nós também agradecemos o facto de tu continuares também a levar longe a língua portuguesa, a literatura de Cabo Verde. Nós também, como cabo-verdianos, como membros de uma diáspora africana, só temos a agradecer todo o teu trabalho, a agradecer também a tua presença aqui nestas conversas curtas, e um até breve.
Olha, muito obrigada mais uma vez para todos os leitores, muito obrigada para o lado negro da força. Todo lado tem todo lado tem a força. Obrigada por me ter dado a força de estar aqui, de falar sobre mim, de falar de uma forma tão espontânea, de mostrar os meus trabalhos na Grécia, que não consigo ler, fui publicar na Grécia também. Obrigada por mostrar a mim as outras pessoas. Muito obrigado. Obrigada. Até à próxima. Até a próxima. Obrigada. Tchau. Como é que eu desligo?